Sejam bem-vindos, estudantes da doutrina. Vamos mais uma vez iniciar o estudo do livro Nosso Lar, desta vez com o capítulo número 35, com o título Encontro Singular. Vamos ver que revelações nos faz o André sobre o valor do perdão neste capítulo. Vamos então dar início ao nosso estudo, começando com a nossa prece. E assim vou pedir a todos que, achando uma posição confortável, possam ir fechando os olhos, serenando os pensamentos. Divino amigo Jesus, nesta hora, Senhor, vos elevamos o nosso coração num ato de gratidão por este momento, num ato de gratidão por podermos estar juntos, reunidos novamente. Desta vez aqui, Senhor, envolvidos pelo teu imenso amor, pedimos que estas lições de hoje nos auxiliem a compreender o valor do tempo, o valor das oportunidades que temos, o valor de todos aqueles que caminham junto conosco, sabendo, Senhor, santificar os momentos, santificar as horas, para que possamos caminhar mais leves daqui para a frente. Caminhar mais seguros, mais certos dos passos que damos, mais firmes na construção do amor. Alargando os nossos campos de simpatia, alargando essa grande família espiritual que todos possuímos. Senhor, dai-nos força e coragem, dai-nos alento e esperança. Aqui te rogamos, querido amigo, permitas que os espíritos amigos, que os mentores deste estudo possam estar presentes, nos inspirando e guiando à real compreensão da mensagem que este estudo nos traz. Sê connosco, Senhor, hoje, agora e sempre, e que assim seja.
Então, vamos lá. Do livro Nosso Lar, capítulo 35, Encontro Singular. Guardavam-se petrechos da excursão e recolhiam-se animais de serviço, quando a voz de alguém se fez ouvir carinhosamente ao meu lado. André, você aqui? Muito bem, que agradável surpresa. Voltei-me surpreendido e reconheci no samaritano, que assim falava, o velho Silveira. Pessoa de meu conhecimento, a quem meu pai, como negociante inflexível, despojara um dia de todos os seus bens. Justo acanhamento dominou-me. Então, quis cumprimentá-lo, corresponder ao gesto afetuoso, mas a lembrança do passado paralisava-me de súbito. Não podia fingir naquele ambiente novo, onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes. Foi o próprio Silveira que, compreendendo a situação, veio em meu socorro, acrescentando: francamente, ignorava que você tivesse deixado o corpo e vindo e estava longe de pensar que o encontraria em nosso lar. Identificando-lhe a amabilidade espontânea, abracei-o comovido, murmurando palavras de reconhecimento. Quis ensaiar algumas explicações relativamente ao passado, mas não o consegui. No fundo, eu desejava pedir desculpas pelo procedimento de meu pai, levando-o ao extremo de uma falência desastrosa. Naquele instante, eu revia mentalmente o clichê do pretérito. A memória exibia de novo o quadro vivo. Parecia-me ouvir ainda a senhora Silveira, quando foi à nossa casa, suplicante, esclarecer a situação. O marido estava acamado, havia muito. Agravando-se-lhes a penura com a enfermidade de 2 filhinhos. As necessidades não eram reduzidas e os tratamentos exigiam soma considerável. A pobrezinha chorava. Levando o lenço aos olhos, pedia mora. Implorava concessões justas. Humilhava-se, dirigindo olhares doridos à minha mãe, como a rogar entendimento e socorro no coração de outra mulher. Recordei que minha mãe intercedeu atenciosamente e pediu ao meu pai esquecesse os documentos assinados, abstendo-se de qualquer ação judicial. Meu genitor, porém, habituado às transações de vultos e favorecido pela sorte, não podia compreender a condição do retalhista. Manteve-se irredutível. Declarou que lamentava as ocorrências que o ajudaria o cliente e amigo de outro modo, frisando, porém, que no tocante aos débitos reconhecidos, não via outra alternativa que a de cumprir religiosamente os dispositivos legais. Não podia, afirmava, quebrar as normas e precedentes do seu estabelecimento comercial. As promissórias teriam efeito legal, e consolava a esposa aflita, comentando a situação de outros clientes que, a seu ver, se encontrava em piores condições do que o Silveira. Lembrei os olhares de simpatia que minha mãe lançou à desventurada postulante, afogada em lágrimas. Meu pai guardara profunda indiferença a todas as súplicas, e quando a pobre mulher se despediu, repreendeu minha mãe austeramente, proibindo-lhe qualquer intromissão na esfera dos negócios comerciais. A pobre família houve de arcar com a ruína financeira completa. Relembrava perfeitamente o instante que o próprio piano da senhorita Silveira foi retirado da residência para satisfazer as últimas exigências do credor implacável. Queria desculpar-me e, todavia, não encontrava frases justas, porque, na ocasião também, encorajara meu pai a consumar o iníquo atentado. Considerava minha mãe excessivamente sentimentalista e induzira-o a prosseguir na ação até o fim. Muito jovem ainda, a vaidade apossara-se de mim. Não queria saber se os outros sofriam. Não conseguia enxergar
as necessidades alheias. Vi apenas os direitos de minha casa, nada mais. E nesse ponto tinha sido inexorável. Inútil qualquer argumentação materna. Derrotados na luta, os Silveiras haviam procurado recanto humilde no interior, amargando o desastre financeiro em extrema penúria. Nunca mais tivera notícias daquela família que certo nos devia odiar. Essas reminiscências alinhavam-se-me no cérebro com a rapidez dos segundos. No momento, reconstituíra todo o passado de sombras. E enquanto mal dissimulava o desapontamento, o Silveira, sorrindo, chamava-me à realidade. Tens visitado o velho? Aquela pergunta, a evidenciar espontâneo carinho, aumentava o meu pejo. Esclareci que, apesar do imenso desejo, não conseguira ainda tal satisfação. Silveira identificou meu constrangimento e, apiedando-se, talvez, do meu estado íntimo, procurou afastar-se. Abraçou-me cavalheirescamente e voltou ao trabalho ativo. Muito desconcertado, procurei Narcisa. Ansioso de conselhos, expus-lhe a ocorrência, detalhando os sucessos terrenos. Ela ouviu-me com paciência e observou carinhosamente. Não estranho o fato. Vi-me há tempos nas mesmas condições. Já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que ofendi no mundo. Sei hoje que isso é uma bênção do Senhor, que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, recompondo-nos os elos quebrados da corrente espiritual. E, tornando-se mais categórica no ensinamento, perguntou: aproveitou você o belo ensejo? Que dizer? Indaguei. Que quer dizer? Desculpou-se com o Silveira? Olhe, que é grande felicidade reconhecer os próprios erros, já que você pôde examinar-se a si mesmo com bastante luz de entendimento, identificando-se como antigo ofensor. Não perca a oportunidade de se fazer amigo. Vá, meu caro, e abrace-o de outra maneira. Aproveite o momento, porque o Silveira é ocupadíssimo e talvez não se ofereça tão cedo outra oportunidade. Notando minha indecisão, Narcisa acrescentou: não tema insucessos. Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento a alguém, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Tome a iniciativa. Empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representa honra legítima para a alma. Recorde o Evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. Não mais vacilei. Corri ao encontro de Silveira e falei-lhe abertamente, rogando perdoasse o meu pai e a mim, as ofensas e os erros cometidos. Você compreende, acentuei. Nós estávamos cegos. Em tal estado, nada conseguíamos vislumbrar, senão o interesse próprio. Quando o dinheiro se alia à vaidade, Silveira, dificilmente pode o homem afastar-se do mau caminho. Silveira, comovedíssimo, não me deixou terminar. Ora, André, quem haverá isento de faltas? Acaso poderia você acreditar que vivia isento de erros? Além disso, seu pai foi verdadeiramente instrutor. Devemos-lhes, meus filhos e eu, abençoadas lições de esforço pessoal. Sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu as possibilidades materiais, que seria de nós no tocante ao progresso do espírito? Renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana. Nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. Não se entregue a lembranças tristes. Trabalhemos com o Senhor, reconhecendo o infinito da vida. E fixando emocionado os meus olhos úmidos, afagou-me paternalmente e rematou: não perca tempo com isso.
Breve, quero ter a satisfação de visitar seu pai junto de você. Abracei-o, então, em silêncio, experimentando alegria nova em minha alma. Pareceu-me que, num dos escaninhos escuros do coração, se me acendera a divina luz para sempre. Bem, obrigada, Pai. Boa noite a todos. Como é bom estarmos aqui juntos para podermos ler, aprender, fluidos, inspirados por essa obra maravilhosa, não é? Eu tive um gosto enorme em poder ler esse capítulo. Eu acho que eu não sou a única. Estou só colocando aqui as coisas a jeito para nós podermos iniciar, compartilhar com vocês. Então, encontro singular. Quem diria que o André encontraria, então, alguém que ele conhecesse, não é? Bem lá na colônia, nem foi em outro plano, foi bem lá na colônia, o que é fascinante. Mas uma coisa ficou, alguns pontos de observação podemos levantar. Então vamos lá ver o que alguns pontos, não é, que nós podemos aí reter, guardar com o André. Nós vimos que reconhecer as oportunidades que Deus oferece para que possamos nos reconciliar com os nossos desafetos. Então, André recebeu essa oportunidade de encontrar alguém e reparar, não é? Ali uma situação que ficou um pouco desgostosa, se assim podemos dizer. Mas é importante refletirmos que nós temos essa oportunidade na Terra, não é? Enquanto encarnados. Então, nos traz aí essa atenção para não deixarmos para depois o que nós podemos fazer agora. Nos trouxe também que reconhecer faltas cometidas para com os outros e pedir perdão. Ele teve que reconhecer uma falta, ele já estava ali amadurecido ao ponto de reconhecer que aconteceu alguma coisa que não estava certo, não estava legal. E o que ele fez com isso? Ele foi até lá pedir o perdão. E aqui, né, que ele ficou super envergonhado e que ele ainda pensou que foi fantástico, ele ainda pensar que aqui não tem como eu esconder o que eu penso, o que eu sinto. E aí ele correu para pedir a Narcisa a opinião dela. Perdoar para que possamos seguir adiante em evolução. Um pediu perdão, o outro ofereceu o perdão e aceitou, não é? Ser benevolente para com aquele que causa uma dor, tendo em mente que cada um de nós se encontra em diferente grau evolutivo. Então, quando a gente oferece o perdão para alguém, é pensar que aquela pessoa que nos feriu, nos ofendeu, às vezes ela não tem o conhecimento que nós temos. Mas nós não temos como nos esconder, nós já sabemos, temos o evangelho, estamos aprendendo, não tem como dizer, não sabia, não é? E depois aprender com as dificuldades, mantendo a fé e a força espiritual. Que aí nós vamos ir um pouquinho mais além, não é? Que foi o que esse nosso amigo nos ensinou. Então, vamos explorar um pouquinho desses pontinhos importantes desse capítulo. Então, reconhecendo as nossas faltas, essa oportunidade que foi oferecida a André. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Está em Mateus 26, versículo 41. Então, o mestre nos pede que vigiemos nossas ações
pensamentos, palavras e até mesmo o modo que nós olhamos para a vida, correto? Ele nos pede para que nós possamos nos manter em comunhão com Deus através das preces. Que possamos nos atentar às dificuldades da carne, pois enquanto na matéria estamos sujeitos a forças desconhecidas, qual somos submetidos por influenciação. E pedir perdão pelos erros cometidos. Segundo, praticar o perdão. Que não é uma tarefa muito fácil, e todos nós aqui sabemos. Nem pedir e nem perdoar. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Está em Mateus 5, versículo 7. Então, com a doutrina espírita, nós aprendemos que o perdão das ofensas é uma virtude necessária para a nossa evolução moral. A dificuldade em perdoar se dá com base em sermos seres imperfeitos, em constante evolução, e em duelarmos com a errônea ideia de que perdoar é empatia para com os erros dos outros. Eu vou parecer fraco, não é? Perdoar não é concordar ou apoiar comportamentos errôneos, e sim compreender os outros, seus limites e razões, sem deixar nossos próprios limites e direitos fora disso. Perdoar é ter capacidades de se colocar no lugar do outro. Estamos todos concordando até aí? Ser indulgente. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois é deles o reino dos céus. Está em Mateus 5, 4, de 6 e 10. Ou seja, versículo 4, versículo 6 a 10. Indulgência é a fraternidade que devemos cultivar com os nossos irmãos, evitando acusações críticas, comentários chocantes e palavras denigrantes sobre qualquer pessoa. O homem indulgente não vê os defeitos dos outros, ou se os vê, evita falar deles ou divulgá-los para que não sejam conhecidos pelos outros, dos outros, desculpa. Devemos ser severos para conosco e indulgentes para com as fraquezas alheias, reconhecendo que todos temos inúmeros defeitos a corrigir e hábitos a modificar. O Cristo nos adverte, não podemos pretender tirar o ergueiro dos olhos de nosso irmão, né, que é a fenda, se temos olhos a trave que nos cega, dificultando-nos a caminhada. A criatura indulgente demonstra sempre ser caridosa, fraterna, não compatua com o mal e busca sempre ver o lado positivo de tudo e as coisas boas do semelhante. A indulgência nos leva, quando preciso, a esclarecer a outrem sem magoar ou ferir e a compreender as deficiências de todos sem puritos de falsa superioridade. Quem é que já se sente assim? Ser benevolente. Está pensando, já que você vai me dar o amor e a caridade são o cumprimento, desculpa o erro, da lei da justiça. Segundo resposta apresentada à pergunta 886 do Livro dos Espíritos. A benevolência está contida nesta máxima, pois é uma expressão de amor. A benevolência está ligada à evolução do espírito, por parte intelectual, mas também moralmente. Tendo, por exemplo,
pessoas que talvez não saibam ler ou escrever, mas são caridosas e trabalham para o bem. Isso foi um exemplo que eu trouxe, que é a questão, quando a gente toca na questão intelectual, não é? Nós temos aí pessoas que às vezes não têm intelectualidade, não tiveram oportunidade de serem alfabetizados. Porém, elas estão sempre ali para o próximo, para ajudar um irmão, um vizinho, um familiar. Desculpa o barulho. O amor ao próximo como a si mesmo, buscando na caridade expressar o amor de Deus por todos nós. Respeitar o tempo de evolução de cada indivíduo, levantando, ajudando, instruindo, amparando os que estejam caídos ou que se encontrem perdidos. Todos aí concordam com tudo que foi dito com relação a esse pouquinho? E tudo isso que nós lemos é um pouquinho da base do que nós aprendemos com o André nesse capítulo. Muito bem, nós voltamos, nós tivemos uma pausa de alguns minutos em que nossos irmãos se separaram em grupos e agora eles vão contribuir com uma contribuição, não é? Oferecida pelo Evangelho segundo o Espiritismo ou pelo Livro dos Espíritos. Quem gostaria de começar? Bem, ninguém se chega à frente, nós começamos. Pronto, foi muito engraçado porque mais uma vez, como costuma acontecer também no centro, as lições calham-nos, parece que já vem tudo programado, porque o Filipe e a Dona Maria já tinham o Evangelho aberto no capítulo 10 também, dos Bem-aventurados os Misericordiosos, no ponto que é a reconciliação com os adversários, e nós não sabíamos ainda, e a minha mãe foi pegar no Evangelho e abriu exatamente a mesma lição. Então, acabou por ser o assunto da nossa discussão, mas eu queria ler exatamente só a primeira frase que diz: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estáis com ele a caminho. E, e pronto, isso vem ao encontro daquilo que a própria Narcisa disse ao André. Vai, aproveita a oportunidade, reconcilia-te com este irmão, com o Silveira, porque não sabes quando é que vai surgir outra oportunidade. Não é? Nós falámos sobre isso, sobre o pedir perdão quando quando erramos, sobre a capacidade do outro também aceitar esse perdão e quando não aceita, que respeitar. E nós também já fizemos a nossa parte, porque reconhecemos o nosso erro e pedimos perdão, não é? Então, o nosso caminho continua e há de surgir um dia uma oportunidade, não sabemos quando, mas um dia surge, de certeza, a oportunidade de nos reunirmos novamente para essa reconciliação. Mas, e falámos também sobre o valor da prece nessas situações, porque a prece vai libertando o peso do coração e vai abrindo caminho para a aproximação entre aqueles que nos são queridos, não é? Para a reparação dos erros que todos cometemos. E eu queria também falar deste bocadinho do fim do capítulo, que também diz que não sairemos daqui enquanto não pagarmos até ao último ceitil, não é? E é uma coisa uma frase que nós falamos muito no centro, e às vezes não é possível nós repararmos o erro diretamente com a pessoa a quem nós magoamos, porque lá está, os caminhos separam-se, não é? Nós não sabemos quando é que vamos poder voltar a encontrar com aquela pessoa, mas Deus concede-nos a oportunidade de reparar esses erros através do nosso trabalho com outras pessoas que necessitam da nossa ajuda e através do nosso esforço, do nosso exemplo,
da caridade e da benevolência que possamos prestar para com os outros, nós conseguimos reparar esse erro. E um dia, mais tarde, haverá o reencontro com aquele a quem nós ofendemos e a relação que teremos já será diferente. E é isso, acho que alguém quer acrescentar alguma coisa. Não sei se resumi bem ou não. Estava ótimo. Só terminar com a chave de ouro, que também lá no centro se diz muito, que resume bem essa última parte que disseste, que é quando a justiça divina vem ao nosso encontro e nos encontra no trabalho, logo é substituída por misericórdia. E resulta isso quando nós não podemos fazer bem àqueles que diretamente ofendemos, se procurarmos amparar outros, é isso que vai acontecer. Muito bem, muito bem. Muito obrigada pela contribuição. E eu gostaria de, então, vamos lá passar para o outro grupo, que eu acho que era o grupo 3. Pois. É assim, Mateus hoje é o apóstolo de plantão, né? Todos nós sabemos aí que no capítulo 5, do verso 20 ao 26, fala sobre exatamente a reconciliação com os seus devedores, né? E discorre ali uma passagem muito pura do Evangelho sobre o perdão e sobre a benevolência e a caridade. Nós vamos buscar no capítulo 17 do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, na instrução dos Espíritos, a parte em que João nos traz a virtude. Pedir perdão é constrangedor para quem não está preparado. Se eu encontrar com um devedor meu na rua, que eu sei que na mesma situação do André, se eu não estiver preparado, eu não vou conseguir pedir perdão. E muito menos vou conseguir só pedir perdão e não perdoar aqueles que se julgam ofendidos por mim. Então, a virtude, ela nos cerca de todos os lados. Se eu não for humilde, se eu não tiver humildade e calçar a sandalinha da humildade, eu não vou conseguir perdão. E a humildade é uma virtude. E nós, da doutrina espírita, estamos sendo preparados para substituir as nossas imperfeições por virtude. O orgulho é a chaga da humanidade. E quando não estamos preparados para pedir perdão, é onde André diz lá no texto, onde junta o dinheiro e o orgulho, não há condição nenhuma da humildade se fazer presente. Ainda cita mais ainda, João, naquele texto, que Curadares era virtuoso, São Vicente de Paulo era virtuoso, e todos nós sabemos que o mentor espiritual de Eurípides Barçanufo, um dos patronos da nossa casa, era São Vicente de Paulo. E ele nos ensina que, através da humildade, nós temos que realmente entender o que é humildade, para depois, e ao pedir perdão, veja bem que André fala no final do texto, no ponto mais escuro e mais desencontrado do meu coração, se acendeu uma luz divina permanente. André teve que se calçar da humildade, julgar todo o orgulho fora, teve que despertou nele, aquela luz que despertou nele, chama-se uma virtude. E a partir daí, quando desperta essa virtude dentro de nós, a humildade, nós poderemos realizar coisas inenarráveis, coisas que nós somos incapazes de perceber nesse momento. Então, agregando a todo esse valor, né, dos ensinamentos de Jesus por João e os ensinamentos que Kardec nos traz através do Espírito da Verdade na questão 886, nós temos que ser humildes. Nós temos que plantar dentro de nós as virtudes que serão a nossa asa que nos levará à evolução.
porque enquanto seres imperfeitos, espíritos imperfeitos, a caminho da luz, se não desprendermos dos nossos vícios, dos nossos orgulhos, e não nos tornarmos humildes, que é uma humildade da melhor que podemos ter. Ela é a base para que possamos pedir perdão e doar o nosso perdão. Obrigado. Obrigada aos dois grupos. Realmente o que a Madalena disse também é muito certo, porque nada por acaso. Nosso evangelho no lar desse último fim de semana foi o capítulo 10, e todas as outras leituras foram exatamente o que nós preparamos, estávamos ainda, sem ainda estar pronto totalmente a leitura do capítulo de hoje. Tudo se encaixou assim essa semana, envolvendo o perdão, não é? E a benevolência. Porque quem pede perdão, ele também oferece o perdão, como meu pai disse, que não é fácil. Mas nós estamos aprendendo, nos renovando, e o que nós dissemos no nosso estudo foi, a cada dia, nos tornando pessoas melhores, porque ninguém tem a pretensão de dizer que nós somos perfeitos, não é? Nós estamos aprendendo em níveis, estágios diferentes, de formas diferentes, ser caridoso para com o próximo, sempre imaginando que nós éramos muito piores há poucos anos atrás. Então, nós estamos sempre evoluindo, não é? Nós vamos, então, passar para o finalzinho desse estudo. Então, do livro Pão Nosso, capítulo 180, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. O título é Crê e Segue. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Está no livro de João, capítulo 17, versículo 18. Se abraçaste, meu amigo, a tarefa espírita cristã, em nome da fé sublimada, sedento de vida superior, recorda que o Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servir. Não só ensinarás o bom caminho, agirás de acordo com os princípios elevados que apregoas. Ditarás diretrizes nobres para com os outros. Conduto, marcharás dentro delas por tua vez. Proclamarás a necessidade de bom ânimo, mas seguindo estrada fora, semeando alegrias e bênçãos, ainda mesmo quando incompreendido de todos. Não te contentarás em distribuir moedas e benefícios imediatos. Darás sempre algo de ti mesmo ao que necessita. Não somente perdoarás, compreenderás o ofensor, auxiliando-o e reerguer-se. Não criticarás, encontrarás recursos inesperados de ser útil. Não deblaterarás, valer-te-ás do tempo para materializar os bons pensamentos que te dirigem. Não disputarás inutilmente, encontrarás o caminho do serviço aos semelhantes em qualquer parte. Não viverás simplesmente no combate palavroso contra o mal. Reterás o bem, semeando com todos. Não condenarás. Descobrirás a luz do amor para fazê-la brilhar em teu coração até o sacrifício. Ora e vigia, ama e espera, serve e renuncia. Se não te dispões a aproveitar a lição do Mestre Divino, afeiçoando a própria vida aos seus ensinamentos, a tua fé terá sido vã. Teremos aí, então, a prece de encerramento.
amado Mestre Jesus Cristo, aqui reunidos em volta da tua doce palavra, rogamos para que nossos olhos possam ser bons, para que nossos olhos possam observar no adversário de ontem, no companheiro de hoje, um coração exatamente igual ao nosso, pleno de esperanças, a debater-se na dificuldade da evolução. Concede-nos, Mestre, por experiência, a lição da humildade, para que nossos corações possam finalmente brilhar e possam se entregar silenciosamente ao trabalho e ao serviço, conforme foi o exemplo que nos deixaste e que nos deixas até hoje naquelas sublimes palavras: se o Pai trabalha até hoje, eu também trabalho. E rogamos força, fé e coragem para permanecermos eternamente nestes campos de sabedoria, nestes campos de saúde, nestes campos de luz, nestes campos onde não há fome nem sede, porque existe muito amor a inspirar-nos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Felipe. Obrigada a todos vocês pela vossa presença, pelo apoio, pela participação, pela colaboração, pelas boas energias. Que o Senhor traduza o meu agradecimento a todos vocês em renovadas bênçãos de alegria e paz. Nos veremos na próxima semana, se assim Deus o permitir.